sobre clima. Será que vai chover? O céu está tão branco hoje, está nublado, vai esfriar. Que calor é esse? Está muito quente. Essas expressões, a gente costuma dizer no nosso dia a dia. E faz parte do tempo, faz parte do clima. Lembra-se do conceito de região, do conceito de lugar? Já estudamos esses conceitos, foi uma das primeiras aulas aqui no Já Estudo Sala de Aula. Pois muito bem, em cada região do planeta, em cada lugar de um país em que se vive, as condições meteorológicas do tempo de uma região influenciam em vários campos da atividade humana, especialmente quando se trata do campo por exemplo, da produção agrícola e do turismo. O estudo do tempo e do clima é muito importante na vida humana, especialmente em relação ao desenvolvimento das suas atividades econômicas. Por exemplo, na atividade agrícola, o estudo do tempo e do clima contribui muito para o planejamento do plantio anual de vários produtos. Isso não só na nossa época moderna, né? Mas em todas as épocas da civilização humana. Já na atividade turística, o tempo e o clima auxiliam no planejamento dos pacotes turísticos. Porque, às vezes, os pacotes turísticos são ofertados, ou seja, são oferecidos à população no mercado por conta do clima. Por exemplo, numa região de alta estação, o verão está proporcionando pacotes turísticos. E aí as empresas oferecem no mercado e lançam seus pacotes. Então, o estudo do tempo e do clima tem uma importância muito grande nas atividades econômicas. Lembrando que isso não acontece só nos tempos atuais. Mas se usa-se o espaço bem usado com o tempo e o clima. A geografia estuda isso. Dentro da geografia, a climatologia, que é um estudo científico do clima. Já a meteorologia é uma ciência da previsão do tempo. Então, existem os profissionais, são os climatólogos, os climatologistas, e existem também os meteorológicos, né, que fazem especificações na área de previsão do tempo. Agora, o tempo atmosférico, ele é considerado como um estado médio da atmosfera, numa dada porção do tempo cronológico. Esse tempo cronológico, a gente sabe que é o dia, a hora, os meses, os anos, etc. O tempo atmosférico é considerado como um estado médio da atmosfera, resultante do quê? Da combinação da temperatura, da umidade relativa do ar, dos ventos, da nebulosidade sobre determinada área geográfica, sobre determinada região. E isso pode mudar rapidamente, ou seja, de um instante para o outro. Então, o tempo, ele muda constantemente. Já o clima, não. O clima é diferente do tempo. O tempo é uma coisa, clima é outro. Só relembrando, tempo é o tempo atmosférico, que muda constantemente. Acabamos de ver. Já o clima, ele é considerado uma integração de condições do tempo por um certo período cronológico. Por exemplo, há cerca de 30 anos, 3 décadas, feitos estudos do tempo sobre aquela região, a comprovação de um determinado clima. Isso sim é clima. Os elementos do tempo também são diferentes dos elementos do clima. Os elementos do tempo são bastante dinâmicos em determinadas áreas. Eles podem ser a radiação solar, provocada pelos raios solares, temperatura, então, em determinada área, por exemplo, está
uma temperatura de 30 graus. Isso é um tempo quente. Já uma determinada área está na temperatura de 9 graus, já é bem frio. Pressão atmosférica, vento, evaporação, precipitação, umidade do ar, nebulosidade, todos esses são elementos do tempo. Já os fatores climáticos, eles são divididos em latitude, altitude. Altitude, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a capital, está 800 metros acima do nível do mar. Já Santos, no litoral paulista, está na mesma altitude relativa do mar. Então, aquela altitude de Santos provoca um clima diferente da cidade, da capital de São Paulo. Por causa do quê? Por causa da altitude, por causa do relevo. Então, as formas do relevo também provocam um clima diferente em um determinado lugar, em determinada área. Além da latitude, da altitude, a continentalidade. Nós aqui aprendemos hoje algumas especificações do tempo, alguns elementos do tempo e alguns fatores climáticos. Próxima aula, nós iremos estudar e nos aprofundaremos ainda mais nas questões do clima do Brasil. Então, o Brasil é um país continental, é o quinto maior país em extensão territorial, e aqui não só tem um tipo de clima, né? Nós brasileiros temos vários tipos climáticos. Vamos dar atenção também a essa futura aula que será lançada no futuro aqui no GeoEstudo Sala de Aula para você.